Quem vai esse assumir gancho, porque, esse assim, protagonismo da seleção pro coadjuvante, acolá, ser colaborativo, mas quem vai assumir essa responsabilidade da seleção? Com a 10, entre aspas, a 10 em aberto, se Neymar não for, Vinícius não mereceria essa 10? Não, eu acho que a camisa 10 do Brasil é muito simples de resolver. Ela tem que ir pro melhor jogador brasileiro do mundo. E é o Vinícius. Porque só 10 é pouco, né? A gente quer saber do futebol. Mas é porque o que a 10 representa representa, ela vai além do Foi muito do que o banalizada futebol. essa 10 Mas também, assim, cada jogador já vestiu a 10. O próprio Paquetá já vestiu a 10. O Rodrigo, que eu nunca achei o Rodrigo melhor que o Vinícius, ele usava a 10 a rodo. Então esse negócio de usar a 10 também, a gente tem que parar com essa abstração de que a 10 é isso. A 10 com o Neymar cai bem porque é o Neymar. Quem era Mas- 10 de 94, gente? Quem era 10? Brasil campeão do mundo do Tetra? Era o Raí. Que foi pro Foi banco. banco. Ninguém questiona, cadê o 10? Ninguém lembra. Lembra do 11, né? Lembra do 11. Aí lembra do 11. Lembra do 7, o Bebeto, Do 7, mas mas do 10? ninguém lembra do E 10, o assim. Vini, Cássio? O Vini malvado, né? Rapaz, eu acho que o Vini, ele... Eu concordo com o Monturio nessa visão do Ronaldinho, só que eu acho que o Vini tem um plus a mais, assim, nesse quesito de decisivo. Então você acha que Eu ele não vai acho- ser coadjuvante Eu acho como que não. o Eu acho que Muriel ele, em momentos decisivos, ele vai aparecer porque ele vem mostrando isso durante a carreira dele inteira. Ele não era o principal jogador da Champions em 2021, quando ele ganhou pelo Real Madrid a primeira vez, era o Benzema, mas chegou na final, quem fez o gol foi ele. Em 2023, quando ele ganha a segunda Liga dos Campeões, o Bellingham vinha sendo o principal jogador, ele chega no metade da temporada por conta de uma lesão, ele consegue performar e se torna o principal jogador justamente no momento decisivo de Liga dos Campeões. O que a gente precisa é que o Vinícius Júnior transporte aquilo que ele faz na maior competição de clubes do mundo para a maior competição do futebol, que é a Copa do Mundo. Então ele tem que fazer exatamente aquilo que ele faz. E aí é só vendo. É só venda, é esperar acontecer. Não tem muito para onde correr. É um jogador que performa na seleção brasileira não com constância. E isso é ruim para ele. Porque ele tem um peso que é maior do que ele, muitas vezes, que é o peso de ser o que ele é, o que ele representa no maior clube do mundo. E quando ele chega na seleção, ele não consegue. Então, se ele conseguir fazer isso na seleção, eu acredito que ele consiga pela qualidade que ele tem. Porque se eu não acreditar no Vinícius Júnior, se a gente não acreditar no Rafinha, a gente vai acreditar em quem? Se a gente não acreditar nos melhores jogadores brasileiros Eu questionei, do mundo, quem vai ser o protagonista, a então? gente vai acreditar em quem, sinceramente. Não tem como. Então a gente tem que cada vez botar mais fé nesses jogadores. Porque esses jogadores, eles decidem no maior cenário do mundo. Se eles decidem no maior cenário do mundo, eles também conseguem decidir nesse outro cenário. Porque não é um esporte diferente do outro. São situações diferentes em que eles precisam se encontrar. E ontem o Vinícius Júnior chegou muito mais próximo do Vinícius Júnior do Real Madrid. E mesmo com poucos minutos, né? Saiu com 50 e poucos minutos. Então, assim, a minha esperança no Vinícius Júnior não se baseia só no que eu acho que ele tem de qualidade técnica, mas também no que ele já proporcionou no futebol como um todo. E nem é só sobre essa Copa, né, gente? A gente vai ter uma outra Copa, um outro ciclo. O Brasil Ele precisa... tem muita Até antes da Copa, O Brasil- tem mais 2 amistosos. Não, né? o Brasil precisa Panamá e Egito. precisa fabricar mais protagonistas. Mesmo que o Neymar vá à Copa, é a última Copa do Neymar. Neymar precisa passar o bastão. O Neymar foi o Talvez craque... o Rafinha também não esteja na próxima, o Rafinha tem 30. O Neymar foi o craque mais solitário da história da seleção brasileira. Por que é que eu digo isso? Porque, vou falar de novo, porque o Alisson me interrompeu aqui. O Neymar foi o craque mais solitário da história da seleção brasileira. Por que eu digo isso? Porque todos os outros craques tiveram boas companhias, inclusive na transição. O Ronaldo Fenômeno, quando ele explodiu, ele recebeu do Romário e Bebeto. Ronaldinho Gaúcho recebeu do Ronaldo. O Kaká recebeu desses jogadores. O Neymar assumiu a seleção ali depois da Copa de 2010 e não teve companhia. O Neymar não dialoga com ninguém há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos a gente só discute o protagonismo do Neymar e nenhum jogador se aproxima disso. Ele não teve com quem dialogar. E ele está encerrando o ciclo dele na seleção sem ter a convicção de para quem ele vai passar o bastão. Vai ser para o Vinícius Júnior? Vai ser para o Rafinha? Vai ser para o Endrick que está vindo? A gente precisa definir esse novo protagonista da seleção. Neymar entregou alguma coisa pra vocês esse período todo também? Não passou, assim, o Neymar não Ele recebeu, né? Ele nem recebeu Ele direito, nem recebeu né? esse bastão, né? Na verdade, porque os grandes jogadores não chegaram a jogar com o Neymar no seu auge para poder passar esse bastão. Então não é natural também isso da seleção brasileira nos últimos anos, pelo menos nos últimos 20 anos, de ter passar esse bastão. Eu discordo um pouco do Monturio, não no todo. Eu acho que em muitos anos o Neymar realmente Você era o nunca vai solo. concordar 100% Mas, por com ele, exemplo, né? lógico. na Copa de 2018, o Neymar não foi o principal jogador da seleção.
apesar dele ser o principal, mas ele não era o principal jogador em campo, era o Felipe Coutinho, que fez uma primeira fase maravilhosa, chegou nas... Eu acho que sim. Vai. É assim, eu acho que ele teve muito bons companheiros. A Copa de 2022 foi a que ele teve melhores companheiros. Você tinha, no ataque, você tinha o Richarlison vindo muito bem. Uau! Não, peraí, pô. Uau! Não, o Richarlison, Gabriel Richarlison tomou Jesus. a Copa? Uau! Não, eu tava falando de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, sim, pô. Kaká. Eu tava falando de caras Não, de mas aí referência não, mundial não, como não, companhia. não, aí tu tá O indo só Cássio pelo me nome. sai com o Richarlison. Tu tá indo Pode só encerrar a pelo live. nome. Tu tá indo só pelo nome. Tu tá piroca, tu tá vindo só pelo nome, louco. Pega a visão. Tipo assim, o Richarlison, ele vinha muito bem, ele era o artilheiro do ciclo. E aí você tinha ali com ele o Vinícius Júnior, que tinha decidido uma Liga dos Campeões recentemente. Você tinha o próprio Rafinha, que tinha surgido muito bem. Você tinha Thiago Silva na zaga, que é, um dos maiores jogadores da história na zaga. Você tinha um meio campo formado por Casemiro, 5 Champions. Não, falando de ataque. Você tinha... Não, Falando eu tô falando de um time não, todo, ele não de joga ataque. só. Falando de só ataque. como ataque ele tinha, como eu disse, ele Tá. tinha o Vinícius Quais Júnior. desses caras eram referências como destaque mundial? O Vinícius Júnior era um dos melhores pontas do mundo em 2022. Mas que tava ainda começando e não o correspondeu, Felipe cara. Coutinho era um dos melhores Vinícius jogadores Júnior do ainda mundo. não era em melhor jogador do 2018. mundo. O Vinícius Júnior tava O desabrochando. Vinícius Júnior foi top tava 10 do mundo naquela temporada. Tu tá entendendo Tinha que que não ser é a O Vinícius mesma Júnior coisa? decidiu uma Liga dos Campeões Agora que a live meses esquentou, tá hora de antes. acabar. É. O Vinícius Mas tu Júnior tá decidiu entendendo, uma Liga dos eu vou Campeões fazer meses antes da Copa de Cássio, 2022. eu vou fazer a comparação. Tu tá entendendo a diferença do que eu tô mas falando? assim, o Tu que eu tá tô te entendendo que falando- quando o Kaká chega na Mas seleção... o Kaká não era nem nível Vinícius Não, Júnior quando ele chegou na beleza. seleção. Entende a comparação? Não era nem nível Beleza, Vinícius Júnior. entende a comparação. Quando o Ronaldo Fenômeno chega na seleção, ele tem o Romário, melhor jogador do mundo pra receber ele. mas quando o Kaká chega na seleção, ele tem o Ronaldo Fenômeno, indiscutível, melhor jogador do mundo pra receber ele. O Neymar, além dele pegar bastão de ninguém, ele chega sozinho na Copa de 2014. Eu não questionei essa parte do E Neymar depois chegar disso, sozinho. Eu ele não concordei. teve nenhum jogador nem próximo do nível dele. Não teve. Sim, não. O Coutinho, o Richarlison, são concordo. jogadores legais, Eu fizeram concordo. Copas Não, legais. para aí, não. Mas Aí não tá indo tão, pra um lado mas nada nunca a ver, tiveram, cara. nunca, Tá indo pra um lado nada a ver, nunca cara. pisaram na mesma calçada do Neymar. Nunca pisaram na mesma calçada do Neymar. Eu também não acho que eles nunca foram top 3 do mundo como o Neymar foi. Tu tá concordando comigo? Bebe água, Não, mas eu não tô Cássio. falando isso, porque Bebe quando o água, Ronaldo Turil. era o principal jogador do Brasil, o Ronaldinho não era top 3 do mundo. E o Ronaldinho tá para o Neymar, o Ronaldinho tá para o Ronaldo, como o Vinícius Júnior esteve para o Neymar em 2022. Não eram os principais jogadores do mundo, mas estava lá. A mesma coisa... Montreux ficou sempre lá, Em não 16 anos, o Neymar nunca teve ao lado dele um jogador que Eu acho que pisasse isso é na mesma discurso- eu calçada acho dele. que isso Nunca é teve um discurso fora de frustrado. série. E por Nunca que que ele não teve um conseguiu fora ser de melhor série. do que- Mas eu sou Por que- frustrado. Você não é frustrada, não? Por que que ele não Todos conseguiu... nós somos e por que frustrados que, e mesmo. por que que Eu sou só muito na frustrado. Copa de 2014 ele foi o melhor jogador do Brasil, sendo que ele era para ser o melhor jogador do Brasil em 18 e 22? Por que que ele não Mas, foi? gente, Porque em 18 foi o pra mim- Coutinho. na Em tua opinião, E 22 na tua ele, em opinião, 22 ele fica na atrás tua até do opinião. Richard. Pra Se ele mim, joga, ele em joga. todas as Copas Então, que o assim, Neymar por que que jogador, o melhor ele foi o jogador principal não foi o melhor jogador? jogador nas últimas Mas duas na Copas? sua opinião. Não, Mas pra sua mim o opinião. Coutinho não foi o melhor O jogador do Coutinho não foi- Brasil. Quem foi o melhor jogador da Copa de 2018? O Neymar sempre foi Foi o Neymar o melhor jogador da Copa de 2018 do Brasil? Cássio, eu não tô falando Tu tá só de ficando desempenho doido. nas partidas. Tá ficando eu tô falando doido. dele ser a principal o Neymar assume referência. as duas primeiras partidas. Sabe quem foi o melhor jogador do Brasil na Copa de 2006? Sabe quem foi? Quem foi? Zé Roberto. Isso quer Zé dizer Roberto. alguma coisa pra discussão que nós estamos falando? Foi o jogador mais regular do Brasil Mas na não Copa foi de o melhor 2006. jogador. Por que que o Tu melhor tá jogador... entendendo que a discussão O não eu é tô sobre trazendo isso? É que o Tu melhor tá entendendo? jogador dos últimos 16 anos não jogou, não foi o melhor jogador do Brasil nas últimas duas Copas. Ele só foi Cássio, melhor em vamos parar de 2014. Dito Não existe isso. Como é que o Nosso melhor tempo jogador... acabou. Como é que o melhor jogador... Cássio é hater do Neymar. Como é que o melhor jogador do Brasil no mundo não é o melhor jogador do Brasil nas últimas duas Copas? Mas que o ele melhor jogador do Brasil Não no mundo em era, ele 2006 era o Ronaldinho Ele não foi. Gaúcho, quem fez a melhor Dito Copa foi o isso, Zé a mesma Roberto. coisa do Neymar. Ele não jogou em 2006 mas bem. tu tá O Neymar não entendendo. jogou o mesmo nível que ele jogou em 2014. Mas eu acho que tu não nem 18, entendeu, nem 22. desde a origem, tu não entendeu Eu minha entendi discussão. sim não a entendeu. discussão. É porque tu tentou Não é- pintar como se o não, Neymar fosse um pobre não, coitado. não, O Neymar não é esse pobre coitado. O Neymar Pelo teve o contrário, Marcelo na pobre lateral coitado esquerda. somos nós. O Neymar teve o Marcelo, campeão de 5 Ligas dos Campeões na lateral esquerda. Ele teve o Casemiro, campeão de 5 Ligas dos Campeões no meio campo. Ele teve o Felipe Coutinho destruindo no Liverpool. Ele teve o Renato Augusto muito bem por muito tempo. Ele teve muitos jogadores com Tu acha mesmo teve que o muitos Coutinho, jogadores na muito carreira dele, se aproximou do Neymar? Como eu te disse, o Coutinho está para o Neymar como o Ronaldinho estava para o Ronaldo em 2002. Isso é um absurdo, Era um essa coadjuvante comparação. de luxo, pô. Para, Era um coadjuvante. Cássio, A diferença para. do Neymar para o Ronaldo é que o Ronaldo decidiu uma Copa. O A Neymar diferença não. é que em 2002... A diferença é essa. ele era, A diferença é só essa. Não A tem outra diferença é que em não 2002... tem outra diferença. Tô nervoso, calma. Não, a diferença é só calma. essa. Não tem outra diferença. calma, A diferença é que um calma, ganhou, o outro não. Calma. A A diferença é que em 2002, o Ronaldo Fenômeno tinha um Ganhou rival. a Copa. Não, Fez gol em todos os jogos. Presta E o atenção. Neymar?
O Ronaldo tinha o Rivaldo, que era outro protagonista Meu do lado Deus dele. do céu. O Ronaldinho Gaúcho era um coadjuvante, mas ele tinha o Rivaldo. Era como se o Ronaldo tivesse só na Copa e só com o Ronaldinho Gaúcho de coadjuvante. Ele tinha o Rivaldo. Aí E isso bebeu fez uma água. diferença muito. Bebe água, tá ficando nervoso. Bebeu água. Mas a diferença é essa. E eu não falo só no desempenho na Copa, eu falo em todo o ciclo. O Neymar, ele é o jogador mais solitário porque no ciclo inteiro ele não teve uma companhia de alguém no mesmo nível dele. Ah, o Coutinho, na Copa, no recorte da Copa, ele fez Que boas não partidas. importa, não? Não, Porque o Rivaldo não chega importa na só Copa de isso. 2002, o Rivaldo não jogava, gente. O Rivaldo estava há Sim, 2 sim, anos tem que quase. acabar essa live, O tem que Rivaldo acabar estava essa live. 2 Isso aí anos tá quase. terminando. O Rivaldo estava 2 anos quase sem jogar na Copa de 2002. Ele não chega na Copa de 2002 voando o futebol, falando, nossa, o Rivaldo tá Não, mas voando. ele fez um bom Nem ele, nem ciclo. o Ronaldo. Ele fez um bom assim ciclo. como, Tanto que ele foi escolhido o melhor jogador do mundo, Eu Cássio. concordo, mas Foi ele o melhor foi em jogador do mundo, 99, ele não foi em 2002. Mas ele já vinha de melhor jogador Pois do é, mundo. assim como o Vinícius Júnior agora já vem, então quer dizer que daqui a uns Beleza! anos... Assim, E daqui a eu uns rezo anos- para que o Vinícius Júnior seja essa companhia da última Pois Copa do é, Neymar. mas assim, porque se não for, acabou. Você tá tratando. Mas assim como o Neymar também não foi melhor Vamos pra do mundo, 40 gente, minutos de live. É porque ele tá É, tratando não. também, vamos só botar o contexto final. Ele tá tratando também uma época em que não existia simplesmente Cristiano Ronaldo e Messi, que polarizaram o prêmio por 10, 15 anos. Então como é que, se nem o Neymar ganhou nessa época, como é que os outros jogadores iam ganhar? Como é que o Coutinho ia ganhar uma bola de ouro?